Então vamos lá, meu povo, vamos fazer a revisão do sexto ano, dessa avaliação do primeiro bimestre, o que poderia, cair de mais importante. Então vamos lá. Então, o primeiro conceito que vai estar aí é o papel da geografia, como que a geografia, qual que é o objetivo de estudo da geografia, qual que é a finalidade da geografia. Então, a geografia ela vai possibilitar analisar as relações entre as atividades econômicas, sociais e culturais, as condições naturais. Então, tudo atrelado a este papel da geografia, está atrelada a essa relação com o ser humano com a natureza. É através da geografia que a gente pode compreender a divisão político-administrativa do país, dos estados, dos municípios, essa divisão, porque você vai ter país que não vai ter essa divisão porque não é tão grande, então não há necessidade de dividir, como por exemplo Singapura, e você vai ter países como o Brasil que tem que fazer essa divisão para poder administrar de melhor forma possível. O estudo da geografia permite a compreensão das desigualdades regionais entre as regiões do Brasil. Então, a gente consegue entender porque que as regiões Norte e Nordeste têm um desenvolvimento econômico menor do que o Sul e o Sudeste. Então, fica mais fácil da gente entender isso. E com o estudo da geografia, o homem pode ter a noção do espaço que ocupa no planeta e contribuir para a sua preservação. Então, com isso, o ser humano tem a noção de seu papel, principalmente nos impactos, a sua pegada ecológica no planeta. Ok? Então, o próximo conceito que está aí é o conceito de paisagem, esse conceito que é muito importante na geografia. Então, tem até a foto aí do geógrafo Milton Santos, onde ele aborda que a geografia ela é tudo que abarca, a paisagem, no caso, é tudo que abarca o nosso olhar. Então, tudo que está dentro da visão é considerado paisagem. Só que para a geografia vai além disso, não somente o que a visão alcança, mas vai além, Então, essa captação da paisagem ela é pelos sentidos. Então, você pode ter sentir um cheiro, ver uma imagem, tocar algum objeto e essa imagem, esse cheiro, esse objeto te relembrar uma outra paisagem, um passeio, a casa de um parente querido. Então vai te mostrar uma nova paisagem. Então a paisagem ela vai além do sentido da visão. Então a paisagem geográfica é o conjunto tanto de elementos naturais quanto de elementos culturais. Então essa junção desses dois elementos que podem ser percebidos em um determinado espaço. Ela engloba aspectos como relevo, vegetação, construções, atividades humanas, entre outros elementos que é visíveis, pela visão, representando a interação entre o meio natural e as ações humanas. Essa interação varia ao longo do tempo, refletindo transformações culturais ou promovidas pelas atividades humanas, como a própria urbanização, a agricultura, o desmatamento, é tudo paisagens culturais. Por isso a paisagem geográfica ela é dinâmica, então ela está sempre se modificando. Então a paisagem do século passado ela é diferente da paisagem do século hoje, porque o povo mudou, o trabalho mudou, a cultura mudou, o próprio dinheiro está diferente, então tudo isso faz com que a paisagem se modifique. Então ela vai carregar a história e a cultura de um determinado local. Então a paisagem ela vai se transformar junto com a economia, com as relações sociais e com a política. Então, todo esse processo vai modificar a paisagem. Então, você vai ter paisagens do século passado, como aqueles casarões. Hoje, esses casarões estão sendo demolidos para construir grandes prédios. Então, tudo isso faz com que tenha a modificação na paisagem. Ok? O próximo que eu coloquei para vocês aí é a questão da orientação. Na Rosa dos Ventos, a orientação ela é muito importante. Então, você sabe que tem 4 pontos que são principais. Esses pontos principais são chamados de cardeais. Então, o Sol ele sempre vai nascer no leste. Então, essa informação é importante e que você não pode esquecer. Então, o Sol vai nascer sempre no leste e ele vai se pôr no oeste. Então, esses 2 pontos você já tem.
Opostos a eles, você vai ter o norte em cima e o sul embaixo. Lembrando que essa posição de em cima e embaixo é só para questão de estudo, porque o planeta flutuando no espaço não tem cima e baixo. Então, você consegue definir. Então, por exemplo, no mapa, talvez não venha a Rosa dos Ventos completa. Vai vir só com o norte, por exemplo. Então, você, com o norte traçado, você consegue definir quais são os outros elementos do mapa. Então, você consegue saber a distância e os elementos que estão ali, inclusive os elementos entre eles. Então, os principais são os cardeais, os outros 4 pontos que estão entre esses 4 principais são os colaterais, que é aqui, ó, a junção entre o norte com o leste, nordeste. A junção entre o sul com o leste, sudeste. A junção entre o sul com o oeste, sudoeste. E a junção do norte com o oeste, noroeste. Então, esses são os outros pontos. Esses outros 4 pontos são pontos colaterais. Os cardeais são os principais, os outros pontos secundários são os colaterais. Lembrando que o Sol sempre nasce no leste, e esse tipo de orientação aqui, ela é subjetiva, ela não é absoluta, diferente das coordenadas geográficas que são absolutas, que são aquelas linhas imaginárias que onde você vai ter linhas se cruzando. Então esse aqui você vai ter um ponto que é o fixo, né? Então você consegue definir a sua localização exata. A Rosa dos Ventos não te dá essa localização exata. Tanto é que ela tem no fundo da bússola. Então a bússola tem uma agulha imantada que sempre aponta para o norte magnético da Terra. Então você tem ela como referência, né? O Sol, por exemplo, sempre nasce no leste, mas não é sempre na mesma posição, no mesmo ponto. Ele tem uma variação um pouquinho para norte ou uma variação para sul, vai dependendo do dia, depende da posição do planeta Terra no espaço. Então você tem uma variação para norte e para sul mesmo nascendo no leste, ok? Outro elemento que você tem que observar na cartografia é a latitude e a longitude. A latitude, ela está relacionada com a linha do Equador, né? Ela está atrelada à linha do Equador. Então, a linha do Equador ela vai definir, né, o que está acima dela, lembrando que é para estudo, e o que está abaixo dela. O que está abaixo dela é o sul, o que está acima é o norte. Então, você varia a longitude, essa linha imaginária que vai de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Então, ela divide o planeta entre norte e sul. A longitude ela está atrelada ao meridiano de Greenwich, que varia de 0 a 180 graus, e eles se cruzam nos polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. Mas ela não divide o planeta Terra em norte e sul, e sim em leste e oeste. Cuidado com essas, porque costuma misturar as coisas, não vai misturar os dois conceitos. E se mistura os dois conceitos, acaba ficando errado, ok? Cuidado com isso. O próximo que a gente tem vai ser o globo. Então, o globo terrestre, ele é uma representação mais fiel do nosso planeta, porque ele tem ali a esfericidade, né, da Terra. Então, é uma forma de representação mais fiel, né? Então, ele possui também vantagens e desvantagens, né? Entre as vantagens, a gente pode destacar a forma mais fiel à realidade da Terra, pois ele vai preservar a sua esfericidade e permite observar com precisão a distribuição de continentes, oceanos, paralelos. Além disso, o globo facilita a visualização de distâncias e proporções geográficas sem distorções significativas. Então, você consegue ver, né, a relação, né, entre os continentes dentro da esfera Terra. Por outro lado, vai apresentar desvantagens, como a dificuldade de transporte. Então, é difícil você carregar, né, o globo na bolsa, que ele é 3D, né? Então não é um mapa que você dobra, coloca na bolsa, ou um mapa digital. Então ele já tem essa dificuldade no transporte. Também é menos prático para detalhar áreas específicas. Então, se você quiser ver a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, às vezes é só um ponto. Se tiver,
Então já é mais difícil de você visualizar isso, já que a sua escala geralmente não permite mostrar regiões menores, porque tem uma escala muito pequena. Então essa escala pequena acaba dificultando essa visualização. Por isso, mapas planos são frequentemente preferidos para tarefas específicas e análises detalhadas. Ok, gente? Então, sigamos. Então tá aí, ó. O próximo elemento que a gente tem é a escala. A escala ela se divide, ela pode ter essa representação tanto pode vir numérica como ela pode vir gráfica. A escala numérica ela é uma fração, então o principal aqui, o numerador, ele está atrelado ao que você vai ver no mapa. E o denominador, né, seria a área real, que você encontraria no real. No caso aqui dessa escala aqui é 1 para 50 mil, ou seja, cada centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros no papel. Então isso você tem uma relação de distância. Então você consegue saber, qual que é o tamanho em metro, qual que é o tamanho em quilômetros. 50 mil centímetros, se for em metro, você vai dividir isso aqui por 100. Então é como se você cortasse 2 zeros, então daria 500 metros. Então você consegue saber essa relação. Então, por exemplo, se você tivesse um exercício onde a distância entre um ponto A e um ponto B fosse 3 centímetros, era simples, era só pegar esses 3 centímetros. Você sabe que 1 centímetro corresponde a 50 mil centímetros. Então, esses 3 centímetros que está no mapa, você faria uma multiplicação desse total aqui. Outro, você teria uma porcentagem, né? Você teria aqui um valor e esse valor era só você transformar ou em metros ou em quilômetros. A outra escala que você tem é a escala gráfica, então ela traz esse desenho. Então para cada representação do desenho aqui você tem 1 centímetro, então para cada 1 centímetro 3 quilômetros, que ele já trouxe aqui a representação em quilômetro. 2 centímetros, 6 quilômetros, 3 centímetros, 9 quilômetros. Então pode vir assim ou pode vir assim. Então tem essas duas formas de representar a escala gráfica. Um outro elemento que você tem na cartografia são as curvas de nível. As curvas de nível vão ser essa relação de linhas imaginárias que a gente consegue colocar, né, o cartógrafo coloca no relevo. Então, essas curvas de nível são linhas traçadas nos mapas de mesmo valor altímetro. Então tem a mesma altitude. Então a gente consegue saber se a gente está subindo o relevo, se a gente está descendo o relevo, olhando essas linhas no mapa. Então essas linhas são importantes. Na prática a gente tem, por exemplo, na Ásia eles usam essas linhas para poder fazer o plantio, por exemplo, do arroz. Então eles vão criando degraus e fazem o plantio em cada degrau, em cada linha altímetra. Então é uma forma de você colocar na prática o que você está vendo de curvas de nível, né, da altitude. Elementos do mapa que a gente tem, que você tem que guardar, que é importante. Primeiro deles, o título. Então, a primeira coisa que você vai olhar no mapa é o título, no caso aqui no Brasil, os climas. Segundo elemento que você vai olhar no mapa é a escala. Então, aqui você tem uma escala gráfica de 1 centímetro, corresponde a 300 quilômetros. Então, se você fizer uma medição e aqui, por exemplo, tiver 5 centímetros, então 5 vezes 3, você tem 1.500 quilômetros. Então é só você fazer a multiplicação, né? 3 vezes 5 vai dar 15, mais os 2 zeros, então 1.500 quilômetros. Então você consegue saber na realidade qual que é a distância. O outro elemento que você tem é a orientação. No caso aqui veio só o norte. Então com o norte definido você consegue achar os outros pontos. Então o norte está para cima, o sul para baixo, o leste à direita, o oeste à esquerda. Sempre assim, rapidamente você consegue definir os elementos. Um outro elemento do mapa importante é aqui a
legenda. Então, na legenda aqui deste mapa aqui, a gente consegue saber quais são as cores que este cartógrafo usou, né? Por que ele usou determinadas cores, se essas cores são padrões, se ele colocou outras cores. Então, por exemplo, um azul aqui está para água. Então, ele usou algumas cores que são padrões na cartografia. Outro elemento que a gente tem que definir é a fonte. A fonte geralmente ou ela vem embaixo do mapa, ou ela vem na lateral, à direita ou à esquerda. Então a fonte nunca vai vir em cima, assim como o título nunca vai vir embaixo. Então na fonte a gente vê onde esse cartógrafo, né, essa pessoa que elaborou esse mapa, ele tirou essas informações para colorir o mapa, né? Essas informações estão aqui no GeoAtlas, né, o Atlas Geográfico da Saraiva. Então é a fonte onde ele tirou essas informações para construir e montar este mapa. Então outros elementos estão o título, a escala, a orientação, a legenda, a fonte. Pode vir nesse mapa aqui também tem as coordenadas, né? As linhas traçadas geram pontos, né? Tanto as latitudes como longitudes vão traçar pontos. Esses pontos vão definir, né, uma coordenada geográfica. Pode vir também a localização no globo, né? Onde que fica esse mapa no globo. Não é o caso aqui, esse elemento não veio, ok? Então, lembrando que o mapa ele não é neutro, né? O mapa ele tem as suas limitações. Então, os mapas não são representações absolutas, né, objetivas do espaço geográfico, mas sim construções que refletem escolhas e interpretações. Então, o cara ele teve uma escolha, quais cores usar, por que usar essas cores, né? Então, ao criar um mapa, o cartógrafo seleciona elementos específicos para destacar, como fronteiras, símbolos, escalas, cores, de acordo com a finalidade. No caso, a finalidade aqui era definir os climas, né, do Brasil. Então, ele tem influências políticas, ele tem interferências culturais, influências econômicas, por isso os mapas podem transmitir mensagens implícitas, ou seja, que não está clara. Ou reforçar visões de mundo, né? Como eu mostrei para vocês, né? A Europa no centro do mundo é um tipo de visão de mundo, demonstrando que são instrumentos carregados de subjetividade e não totalmente neutros, ok? Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me falar. Valeu!